E aí pessoal, beleza pura com todos vocês? Na nossa 48ª aula do curso de Bioquímica, vamos entrar agora na fermentação lática, que é um processo que é originado a partir de processos da via glicolítica. Então isso tem tudo a ver com o que a gente estava estudando nas aulas anteriores, frente à molécula de glicose. Então, a gente vai entender aí como funciona aí a fermentação lática. Então, especificamente nessa aula, eu vou dar os princípios gerais aí da fermentação lática, como é que ocorre esse processo. Vou dar um mecanismo da fermentação, ou seja, a reação enzimática pela qual se promove a fermentação. E, por fim, vou dar a importância biológica dentro de um contexto bioenergético e do metabolismo. É claro que a geração do lactato, por exemplo, tem milhares de outras funções biológicas importantes. O que eu vou evidenciar aqui para vocês é dentro do metabolismo glicolítico, tá bom? Bom, então vamos começar aqui falando a parte dos princípios gerais. A gente pode dizer que a fermentação consiste na continuação do processo de geração de energia na ausência de oxigênio. Ou a gente pode dizer também que é um processo que vai acontecer quando o consumo de oxigênio está muito elevado e aí essa quantidade de oxigênio não é o suficiente para suprir a quantidade de energia e eu preciso gerar energia de outra forma sem oxigênio. Então, a gente ativa a fermentação. E como é que funciona esse processo? Bom, vamos pegar aqui a nossa molécula de glicose. A gente já estudou nas aulas anteriores aí a glicólise. No fim das contas, a glicólise, quando termina todas as suas etapas, vai gerar uma molécula de piruvato. O piruvato, por sua vez, ele pode assumir dois caminhos. Quando há uma oferta grande de oxigênio, e quando há uma oferta baixa de oxigênio ou ausência de oxigênio. Quando a oferta de oxigênio é alta, o piruvato ele é deslocado para a síntese de acetil-CoA. A gente vai entender posteriormente qual a função do acetil-CoA no nosso organismo frente às suas participações no metabolismo como um todo. A gente não vai discutir sobre acetil-CoA agora, mas a gente sabe que na presença abundante de oxigênio, o piruvato ele é predominantemente deslocado para a síntese de acetil-CoA. Porém, na ausência de oxigênio ou na baixa concentração de oxigênio dado pelo elevado consumo, e aí o tecido precisa produzir muita energia e esse oxigênio não está dando conta, nós precisamos perpetuar a via glicolítica. Nós precisamos fazer com que a geração de energia continue na falta de oxigênio. Para tanto, esse piruvato ele vai ser convertido em lactato. E aí, quando ele é convertido em lactato, nós chamamos isso de fermentação. Existe uma explicação, eu vou falar para vocês daqui a pouco, do porquê o lactato permite que a geração de energia pela glicólise se perpetue. Beleza, pessoal? Antes disso, vamos dar uma olhadinha no mecanismo da fermentação, ou seja, como vai acontecer essa reação para geração do lactato. Então aqui a gente tem o piruvato. O piruvato ele vai sofrer uma reação de modo que nós iremos consumir NADH e gerar NAD+, para gerar a molécula de lactato. É uma reação que você nota que é reversível, mas o equilíbrio ele é mais deslocado para o lactato do que para o piruvato. Quem vai fazer essa reação é a lactato desidrogenase. Então, por ser aí uma etapa reversível, né, ela pode ir tanto de piruvato para lactato, como lactato para o piruvato. A lactato desidrogenase é uma enzima que vai oxidar o lactato, tá? Mas, como nós estamos fazendo a transformação do piruvato a lactato, nessa reação, a lactato desidrogenase, ela vai reduzir aqui essa cetona, né, esse grupamento carbonila aqui do piruvato, certo? Ele fazendo a redução aqui, ou seja, ele doa um par de elétrons aqui para este carbono, por intermédio do consumo do elétron que está presente aqui no NADH, né, esse par de elétrons aqui no NADH, transforma esse NADH em NAD+, e aí nós modificamos essa carbonila aqui, né, esse grupamento cetona, para um grupamento álcool. A gente substitui por uma hidroxila. Então, qual que é a principal diferença do lactato para o piruvato? Que neste carbono aqui, né, no carbono 2, nós temos a presença de uma hidroxila ao invés de uma carbonila. Beleza, pessoal? E aí, quando a gente olha a variação de energia livre padrão dessa reação, é uma variação de energia livre fortemente negativa, menos 25,1 kJ por mol, ou seja,
é uma reação exergônica, espontânea. Então você não precisa gastar energia para que essa reação aconteça. Eu consigo transformar lactato em piruvato? Consigo, desde que a minha concentração de lactato esteja incrivelmente superior à concentração de piruvato. E isso é feito através do ciclo de Cori. Mas isso a gente não vai discutir aqui nessa aula. Beleza, pessoal? Bom, então esse é o mecanismo pela qual o piruvato é convertido em lactato. E aí, como é que a gente pode considerar a importância biológica desta conversão? A gente pode dizer que a fermentação lática tem a principal função de promover a perpetuação da via glicolítica na ausência de oxigênio por intermédio da regeneração de NAD+. O que isso quer dizer para nós e qual que é a relação do NAD+, para permitir que a via glicolítica continue funcionando? Para a gente entender isso, vamos colocar esse esquema aqui. Então nós temos ali a glicólise, nós vamos então pegar a molécula de glicose, converter ela em piruvato e aí o piruvato a lactato. Toda vez que na glicólise nós transformamos a molécula de glicose em piruvato, nós consumimos aqui esse NAD+, para gerar NADH mais H+. No caso do piruvato até lactato, nós consumimos o NADH para gerar o NAD+. E olha só que interessante. Em todas as nossas células existe um balanço da quantidade de NAD+, e NADH. Por ser uma coenzima que vai ter um aspecto reduzido e oxidado, no caso, o aspecto oxidado é o NAD+, e o aspecto reduzido é o NADH, né? Então a molécula oxidada e a molécula reduzida, nós temos uma quantidade em concentração destas duas moléculas. Nota o seguinte, para gerar piruvato, nós consumimos NAD+, para gerar NADH. Você não concorda comigo? Tá aqui, ó. Claro que eu coloquei aqui todas as etapas pulando. Não é que a partir da glicose, né? Aqui é glicólise mesmo, tá? A glicólise vai acontecer para gerar o piruvato. Tem na geração do 1,3-bifosfoglicerato, nós geramos o NADH. O que acontece? Eu tenho uma certa quantidade de NAD+, e de NADH. E para que eu gere piruvato, eu preciso ter uma reação na qual vai haver uma etapa que vai consumir esse NAD+, para gerar o NADH. Mas nota que se eu for tirando o NAD+ da jogada, vai chegar um momento que eu não terei mais NAD+ para permitir que a glicólise continue. Desta forma, a glicólise ela será inibida, porque eu não tenho mais componentes para fazer com que eu gere os produtos da via glicolítica. Para tanto, o lactato ele vai fazer uma coisa super interessante. Ele vai consumir o NADH para regenerar esse NAD+. E aí, o que vai acontecer? Ele vai inverter novamente a quantidade desses componentes para eu aumentar a quantidade de NAD+. E aí, aumentando a quantidade deste NAD+, nós permitimos que a glicólise volte a funcionar. Lembrando sempre que esse é um processo que vai acontecer na ausência de oxigênio ou quando o consumo de oxigênio é muito elevado e aí o suprimento da célula para gerar energia não é o suficiente. Ou seja, a quantidade de oxigênio não suprime a demanda energética da célula. Então, a célula precisa de alguma forma gerar energia independentemente de ter o oxigênio. E aí ele vai consumir esse NADH. Claro que o NADH ele serve para cair na fosforilação oxidativa. Se eu estou tirando ele da jogada, ele não vai servir mais para fosforilação oxidativa. Mas, no caso da glicólise, para eu permitir que ela continue funcionando, eu tenho que manter uma concentração de NAD+. E eu regenero o NAD+, a partir da formação de lactato. Beleza, pessoal? Bom, essa foi a referência então que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece nunca de dar o joinha e compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso material. E não esquece aqui de se inscrever no nosso canal e participar lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. E não esquece também de participar do canal do YouTube e da página dos nossos queridíssimos parceiros, o professor Rogério Gozzi, o Diego Barros, do Medicina Resumida, o Kainan Max, do canal de Biociências, e a nossa queridíssima nutricionista Paula Clabundi, Nutrição como um Modo de Vida. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.